10 minutos, dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, no quadro Fala Candidato. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Norte FM, Marcelo Ramos, do PT. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Brunoso. Obrigado pelo convite da Rádio Norte. Obrigado a você, ao Davidson, a todos os ouvintes. Dizer da minha alegria que está aqui. Parabenizar a rádio por dar essa importante contribuição com a vida da cidade, a eleição renovada de esperança de quem mora na nossa cidade e, ao mesmo tempo, lamentar aqueles candidatos que perdem a oportunidade de se apresentar à cidade de Manaus e de serem confrontados para que a sociedade tenha clareza do que eles defendem. Cada um que falta um debate, que falta uma entrevista, ele não desrespeita quem o convidou. Ele desrespeita o povo da cidade de Manaus. Não participar de um debate, de uma entrevista, é um ato de desrespeito com a cidade, de desamor com as pessoas. Olha, às vezes já explicamos aqui para o Marcelo, aqui nos bastidores, como será a nossa dinâmica. E reforçando para você, nosso ouvinte, teremos 10 minutos corridos de entrevista. Nesse primeiro momento serão sorteadas 3 perguntas e o candidato tem no máximo 2 minutos para responder cada uma. No segundo momento, Marcelo Ramos vai responder 2 perguntas feitas pelo nosso cientista político Davidson Cavalcante, também com 2 minutos para responder. E para fechar o quadro, o candidato Marcelo Ramos tem 1 minuto para as considerações finais. O cronômetro vai começar a contar a partir da sua primeira resposta. E o tema associado para o Marcelo Ramos foi trânsito. Vamos tirar aqui a primeira pergunta. Vamos lá, candidato, deixa eu dar uma mexida aqui nessa urna. Vamos lá, vai, agora vai. Aí. Eu que leio, Eu faço a pergunta para o senhor. Vamos lá, então. Marcelo Ramos, qual a sua estratégia para a integração entre diferentes modais de transportes? Vamos lá, ônibus, bicicletas, transporte individual, para uma mobilidade mais eficiente. Atenção, 2 minutos no cronômetro, valendo a sua resposta. A primeira premissa é que nós não tratamos de trânsito ou de transporte como temas isolados. Trânsito, transporte, infraestrutura, tudo tem a ver com mobilidade urbana. Inclusive a ocupação do solo, a ocupação do espaço urbano tem a ver com mobilidade urbana. E a premissa da mobilidade urbana não deve ser o carro, não deve ser a moto, não deve ser a bicicleta, deve ser as pessoas. Se são as pessoas, nós precisamos primeiro permitir que quem anda a pé tenha conforto no caminhar na cidade, recuperando calçadas, fazendo uma grande campanha educativa para respeito à faixa de pedestre. Nós temos que garantir, através de educação e através de ciclovias e ciclofaixas, que quem anda de bicicleta possa também utilizar esse modal. Nós temos que integrar as ciclovias e ciclofaixas com os terminais de ônibus para evitar pelo menos aquele trajeto bairro-terminal, que hoje é feito em linhas alimentadoras, que pode ser feito de bicicleta, com bicicletário dentro do terminal. Nós precisamos ter uma grande ciclovia no corredor ecológico do Mindu, que vai sair lá da Zona Leste e vai parar lá no Parque dos Bilhares, e a partir dos Parques dos Bilhares, bicicletário e linhas de ônibus para diminuir a necessidade de deslocamento por veículos motorizados e, além do mais, entender que sem enfrentar a questão da velocidade média do transporte coletivo, você não tem solução para a mobilidade e nem para o trânsito na cidade. O transporte coletivo em Manaus já teve velocidade média de 37 km por hora. Hoje é 12 km por hora. Nós vamos pelo menos dobrar a velocidade média. Isso faz com que diminua o tempo de espera, diminua a lotação e diminua os custos operacionais do sistema. E, ao mesmo tempo, embarcar tecnologia. Nós estamos conversando com a universidade, soluções de inteligência artificial, de sinalização inteligente, soluções que possam permitir você saber onde está mais engarrafado e a necessidade de tirar os caminhões de carga nos horários de pico, que já tem legislação, mas infelizmente não é fiscalizado. Certo aí, ó, cumprindo o relógio. Agora vamos para mais uma pergunta aqui. Marcelo Ramos. Vamos lá, como é que você pretende lidar com o aumento da frota de veículos e suas implicações para o trânsito da cidade de Manaus? Mais uma vez, 2 minutos no cronômetro. Marcelo Ramos responde. Só tem uma forma de você diminuir a quantidade de veículos do transporte individual. É qualificando e melhorando o transporte público, o transporte coletivo, e dando segurança para deslocamentos a pé e deslocamentos de bicicleta. Isso não é uma tarefa fácil, porque as pessoas em Manaus, nós temos a cultura do transporte individual. Agora, nós não podemos ter uma visão egoísta de cidade
em que o meu carro, que eu saio de casa no ar-condicionado e saio da minha casa para o meu destino sem parar para ninguém, tem a mesma prioridade no trânsito de um veículo que carrega mais de 70 pessoas e que para a cada 500 metros para que pessoas embarquem e desembarquem. É óbvio que o transporte coletivo tem que ter prioridade. Para isso, nós precisamos criar corredores exclusivos, não com arremedo da faixa azul, não é pintar uma faixa na rua, colocar metade dos ônibus dentro da faixa, colocar metade dos ônibus do outro lado, não resolve o problema do ônibus, colapsa o trânsito das pessoas que têm o seu transporte individual. Nós precisamos entender que os ônibus significam só 1,5% da frota total de carros na cidade de Manaus, mas eles transportam 60% das pessoas, as pessoas mais pobres, o estudante, o idoso, o trabalhador que recebe vale transporte, a pessoa que não consegue pagar um Uber, que não consegue comprar uma moto financiada. Então nós temos que cuidar com todo carinho, com toda atenção do transporte coletivo, porque ele transporta a maior parte das pessoas. Mas não podemos, o preço disso ser colapsar o trânsito. Então não tenho como controlar que as pessoas não vão comprar carro, mas nós vamos dar mais conforto no transporte coletivo, segurança para que pequenos deslocamentos sejam feitos a pé e segurança para que você possa ter uma opção do modal de bicicleta na cidade de Manaus. E aí a gente vai diminuir a opção pela compra do carro. Não é impedir alguém de comprar carro, mas é estimular que se use outro modal. Certo, vamos para a última pergunta aqui. Vamos lá, candidato. Pode tirar aqui da outra. Vamos lá. Como é que você vai melhorar a sinalização e a segurança nas ruas e avenidas de Manaus? Esse é um tema. Uma pergunta, atenção, 2 minutos no cronômetro. Responde, Marcelo Ramos. Veja, se o prefeito usasse metade do que ele usou de tinta para pintar mosaico na cidade de Manaus, para pintar faixa de trânsito, para fixar sinalização horizontal e sinalização vertical na cidade de Manaus, a gente tinha uma cidade muito melhor sinalizada, muito melhor informada, inclusive para o turista que tem dificuldade de se deslocar dentro da nossa cidade. Então nós precisamos entender o que é prioridade. Se eu estou pintando todas as faixas de trânsito, se eu estou pintando toda a sinalização horizontal, se eu estou fazendo toda a sinalização vertical e está sobrando dinheiro, eu vou lá fazer um mosaico e colocar a calçada colorida. Agora, eu não posso fazer o que é artificial e não fazer o que é essencial, que é sinalização horizontal e vertical. Isso tem tudo a ver com trânsito. Isso é fundamental para a mobilidade, para a segurança das pessoas. Além do mais, já passou da hora na cidade de Manaus e a gente fala muito de uma cidade que se acostumou com mais ou menos, que se acostumou com errado. Sim, os prefeitos foram tão mais ou menos nos últimos tempos que o cara se acostumou a esperar o ônibus 30 minutos, isso já está incorporado na vida dele. Ele já se acostumou que as pessoas não param na faixa de pedestre. Ele já se acostumou que se ele sair de bicicleta, ele não tem onde deixar a bicicleta dele com segurança. Chega, está na hora de virar a página. Está na hora dessa cidade ser a cidade criativa, a cidade inovadora, a cidade próspera, a cidade do futuro. E isso passa necessariamente na questão de sinalização, de pintura de faixa de trânsito, uma grande campanha de fiscalização do cumprimento por parte dos motoristas, tanto com orientação como com punição. Foi assim que Brasília resolveu. A gente falava sobre isso aqui nos bastidores. Nós precisamos dar conforto para o pedestre na cidade de Manaus e nós vamos dar. As pessoas vão voltar a gostar da cidade, a assumir compromissos com a cidade. Aí, zerou o cronômetro e agora a gente vai para o nosso cientista político, Davidson Cavalcante, que faz 2 perguntas a Marcelo Ramos e tem aí também 2 minutos para responder. Davidson Cavalcante, bom dia. Bom dia, meu amigo. Marcelo, mais uma vez disciplinado também, né? Vamos lá então, candidato. Você é um macaco velho na política, conhece muito bem os corredores da política. E eu sempre elogiei muito sua postura. Pela primeira vez vi a esquerda unida nessa eleição, principalmente em Manaus, né? A esquerda sempre foi muito dividida, só conseguiu unir praticamente todos os partidos, com exceção de um que preferiu optar pelo Roberto Cidade. Mas tem uma figura do PT que me chama a atenção dela não estar presente com o senhor, mesmo que não seja uma figura transitável para esse momento, que é o Sinésio Campos.
Nessa condição que o senhor está hoje como candidato do Lula em Manaus, e falando tanto de fidelidade partidária, etc, como é que o senhor tem lidado com essas figuras, principalmente no caso do Sinésio, que é do seu partido, e que poderia ser um peso importante, dele não estar no corpo a corpo da sua campanha engajado, e a princípio parece estar apoiando uma outra chapa que não tem nada a ver com o que prega o PT, com o que prega o Lula aqui para a cidade de Manaus? 2 minutos no cronômetro, 40. Eu já trato com mais absoluta tranquilidade. Primeiro, não vejo nenhum gesto do deputado Sinésio que sinalize apoio a outra candidatura. O deputado Sinésio tem responsabilidade como presidente estadual de cuidar dos 61 municípios do interior. Ele está priorizando isso até por conta do seu projeto eleitoral também. Isso é algo absolutamente resolvido. O Sinésio nunca faltou ao projeto do presidente Lula e eu tenho certeza que nessa eleição também não faltará. Mas o mais importante dessa história, Denilson, é que o esforço que a gente fez não é só de juntar gente de esquerda, gente de centro, gente de direita. Cara, é de juntar todo mundo que quer o bem dessa cidade. A gente está há anos andando para o lado, Recife andando para frente, Curitiba já anda para frente há muito tempo, Florianópolis andando para frente, e a gente patinando, uma cidade aquém das nossas esperanças, dos nossos sonhos, dos nossos desejos de prosperidade. Então o desafio, ontem eu disse isso, não é uma eleição entre Lula e Bolsonaro, não é eleição entre esquerda e direita. Eu defendo o legado do presidente Lula porque sei o quanto ele fez de bem para a cidade de Manaus, mas a eleição não é isso. A eleição é de juntar todos aqueles que querem uma cidade diferente, uma cidade do futuro, uma cidade mais forte, uma cidade que dialoga com a academia. Quem tiver uma solução para um problema de trânsito, para um problema de saúde, eu não quero saber se o cara votou no Bolsonaro, no Lula, na Simone Tebet, eu não quero saber em quem ele votou. Eu quero que se junte cada vez mais gente. Nós não vamos pedir filiação partidária de quem quer caminhar junto conosco. Nós vamos pedir amor pela cidade. Acho que amor pela cidade é o que pode nos unir. A gente foi perdendo aquela relação afetiva com a nossa cidade. A cidade foi degradando e quando a gente perde a relação afetiva com a cidade, a gente para de cuidar. Quebra um negócio e não conserta, picha um negócio e ninguém pinta, o lixo fica na rua e aí você se acha no direito de jogar também porque já tem lixo na rua. Então não é direita e esquerda, não é Lula e Bolsonaro, é todos que amam e querem uma Manaus diferente no futuro. E é isso que nós estamos juntando em nosso turno. Está respondido, Davidson? Minha segunda pergunta tem a ver com, até então, estavam praticamente, eu considero seus aliados políticos ainda, Omar Aziz e Eduardo Braga, mas se falava que os dois poderiam estar hoje na sua chapa, apoiando até por serem aliados do Lula, hoje em Brasília. Eu vi uma fala sua, só para a gente fechar, que eu nunca tinha visto um tom seu tão pesado, crítico, quanto a isso, principalmente quanto ao prefeito, ao governador, mas principalmente pela figura do Omar e do Braga hoje estarem com o prefeito Davi Almeida. Isso, o senhor esperava esse apoio para a sua chapa? Ou ficou meio que ali não vou dizer uma mágoa, mas ficou uma frustração pelo apoio deles não estar hoje como o senhor está com o prefeito de Manaus? Não, em momento nenhum. Só um minuto, 2 minutos no cronômetro, por favor, candidato. Em momento nenhum. Quando eu lancei a minha candidatura, quando o presidente Lula me chamou no Rio de Janeiro, sugeriu, me convocou para disputar essa eleição, e no começo era só uma missão do presidente Lula, mas quando começou a campanha, eu falei, cara, eu devo tudo a essa cidade, eu devo minha vida a essa cidade, minha relação com essa cidade é de amor. Eu digo que eu não estudei para ser prefeito de Manaus, eu vivi para ser prefeito de Manaus. Estudar é só uma parte disso. Eu vivi todas as minhas alegrias e as minhas tristezas aqui, minhas vitórias e derrotas. Meus filhos nasceram aqui, eu nasci aqui. Eu acho que todos os manauaras, os que nasceram aqui como eu, os que escolheram aqui para viver, têm o sonho de uma cidade diferente, de uma cidade melhor. Então, quando eu saí candidato, eles já estavam com o prefeito Davi. E é um direito deles lá estar. Isso não diminui em nada o meu reconhecimento do papel fundamental que eles têm como grandes líderes do Senado na defesa dos interesses maiores do povo do Amazonas. E eu acho que o que é mais importante nessa história deles é assim, o Davi como prefeito, ele junta ali 2 senadores e um deputado federal em torno dele. O Wilson junta ali 3, 4 deputados federais em torno dele. Eu sendo prefeito, eu junto todos os senadores e todos os deputados federais, pela essa relação de respeito, de atenção, por não misturar o desejo de servir a cidade com as questões ideológicas e políticas de cada um. A minha vida avaliza isso. Eu cheguei a ser vice-presidente da Câmara assim, por voto de todo mundo. Eu tive 60 votos a mais do que o Arthur Lira, que foi o presidente, porque lá é separado, o voto do presidente e o vice separado. Então, acho que o grande desafio é o desafio de juntar gente. Eu acho que tem gente
que quer ser prefeito, mas que é melhor ficar lá como deputado federal, vai me ajudar muito quando eu for prefeito, garantindo recursos, ajudando nos interesses da cidade de Manaus. Então, estou muito tranquilo em relação a isso, vivendo um momento muito maduro da minha vida e muito certo de que posso fazer muito pela cidade de Manaus. 2 segundos. Aí deu. Davidson. As considerações finais. É isso mesmo. Considerações finais. Atenção, 1 minuto para considerações finais do candidato. Vamos contar em 1 minuto o cronômetro. Cronômetro de 1 minuto, por favor. Atenção. Suas considerações finais, por favor, Marcelo Ramos, do PT. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a rádio mais uma vez, agradecer cada ouvinte que, ao ouvir esse momento, demonstra o seu amor, o seu carinho pela cidade, quer saber o que os candidatos estão pensando, quer saber o que os candidatos estão oferecendo. Quero lamentar aqueles que se omitem de prestar contas à sociedade. Ninguém pode querer ser prefeito sem querer dialogar com as pessoas, sem querer ser questionado, sem querer expor o que pensa para o futuro da cidade. E dizer que eu tenho uma trajetória de vida pública que me fez chegar até aqui. Eu sou hoje alguém mais maduro, mais experiente, mais capaz de construir unidade em torno do projeto para a cidade de Manaus. Não é uma disputa de direita e esquerda, não é uma disputa de Bolsonaro e Lula, é uma disputa de quem ama Manaus. As soluções não estão só num lado ou só no outro, tem solução em todo canto. E eu quero ser capaz de unir todas essas soluções, reconhecendo que o papel e a aliança com o presidente Lula é fundamental para os investimentos que Manaus precisa para construir um futuro próspero. Eu acredito muito nisso, quero pedir seu voto. Tá aí, Marcelo Ramos, do PT, no Fala Candidato. Obrigado, candidato. Obrigado.